vetores com coordenadas distintas. O observador rotacionado, ele vai ver o vetor com coordenadas V', que são a matriz que vem né, da matriz R atuando nas coordenadas do vetor. É o observador. Essa transformação é o R visto no espaço de coordenadas. Mas nós trouxemos o V para o espaço das matrizes, para o espaço dos espinores. Nós introduzimos o V na álgebra de Clifford. Então, esse V que veio para... Podemos botar um meio aqui, para poder carregar o sigma sobre 2, né? Então, fizemos essa associação, V escalar sigma, que é aquilo que a gente tem lá. Então, claro, se eu fizer uma rotação no espaço, então, se eu fizer uma rotação, SO3, né? Uma rotação SO3 com a matriz R, eu vou chegar no vetor, uma matriz V', construída a partir da matriz V'. Vai ser V' escalar sigma. Ou seja, vai ser a matriz o meio. Estou botando o meio, tá? Eu não tinha colocado lá atrás, não, mas coloca o meio. Então vai ficar V3', menos V3'. G', menos I, V2'. Então essa é a matriz correspondente ao vetor rotacionado. Mas a pergunta é, essa transformação eu fiz aqui. Então, como essa matriz, como esse objeto é diferente desse, então o que eu estou propondo é que deve existir uma transformação S, 2 por 2, tal que V' seja S, V, S menos 1. Aquela questão de transformação de similaridade, de semelhança, né? Então, por quê? Porque esse objeto aqui é uma matriz. Um vetor, ele se transforma sob a ação de uma matriz atuando no vetor. Mas uma matriz que atua num vetor, né, quer dizer, aquela coisa é assim, né? Quando eu tenho um certo vetor, eu tenho uma matriz M que atua no vetor. Faço uma transformação, álgebra linear, faço uma transformação linear. Uma matriz atua no vetor. Se eu agora vou para um espaço onde esse vetor aqui, fiz uma mudança de base. Então agora eu vou trabalhar numa nova base. Em vez de trabalhar com V, eu vou trabalhar com o vetor SV. Então é claro que esse M, eu tenho esse aqui, eu tenho. Então se eu vou trabalhar com o vetor SV, o que eu tenho é isso aqui. SV'. Vou trabalhar sempre com vetores SV. Deve ter uma matriz nova aqui, que vai ser SV. Então, isso aqui é uma transformação que eu fiz em cima do vetor. Mas agora eu estou falando, se eu faço uma mudança de base, se eu atuo com uma matriz nos meus vetores, essa matriz aqui que faz essa transformação, como é que ela vai sentir essa mudança feita nos vetores? Então é só a gente observar. Se aqui eu tenho S, aqui eu posso botar S é a menos 1. Então, eu boto um S aqui. Então, boto um S aqui. Vai ficar SM. Aí aqui eu coloco S menos 1, SV. Então a gente vê isso, que se eu mexer no vetor por um SV, a minha matriz que atua no vetor, ela não muda só com SM, ela precisa dessas duas transformações, por causa desse setor aqui. Então isso é a chamada transformação de semelhança, de similaridade, lá na álgebra linear. Os vetores, eles mudam de base por uma matriz, mas os operadores, as matrizes, quando eu mudo de base, elas mudam com duas matrizes, colateralmente assim. É o que a gente chama de ação adjunta ou transformação de semelhança. Então, como V é uma matriz, então, o que eu estou dizendo é isso. Como eu fiz uma mudança, como esse objeto aqui é uma matriz em duas dimensões, é essa matriz 2 por 2, perdão. Saiu daqui. É essa matriz 2 por 2. Então, esse objeto, como uma matriz, a transformação dele vai ser essa. O que eu estou dizendo é isso, que aquela transformação R, que mexeu no vetor e levou o vetor para o V', ela pode ser vista também diretamente como uma transformação feita em cima do V, já pensado como um vetor. Ou seja, eu saio daqui e vou, isso aqui é V, e vou para o V'. É isso que eu estou fazendo. Mas ao sair daqui e vir para cá, quem vai fazer esse trabalho para mim é essa matriz S aqui. Então essa matriz, ela vai estar fazendo o papel no espaço
dos espinores, do espaço bidimensional, ela vai estar fazendo para mim o mesmo trabalho que a matriz de rotação faz no espaço de coordenadas. A matriz de rotação muda bem velhinha. Mudar bem velhinha lá é aquilo. Mas agora eu reconstruí, eu reescrevi V não mais como um vetor em 3 dimensões, mas eu dei para ver uma forma de matriz bidimensional hermitiana. Então, a transformação que o V sofre aqui é R, mas a transformação que o V sofre aqui não é o V, é isso aqui está substituindo esse vetor. No mundo espinorial, no mundo bidimensional, a álgebra de Clifford, eu estou vendo esse objeto como sendo, ele tem o conteúdo de um vetor em 3 dimensões. As coordenadas dele são V3, V1, V2, V3. Então, a rotação, que lá nas coordenadas é aquela, aqui ela tem que ter esse papel. Então, essa matriz S aqui, vamos dizer, é a matriz, então, S é a representação é 2 por 2, bidimensional, no espaço dos espinores, da rotação R feita em V no espaço E3. Então nós temos 2 espaços em jogo. Eu faço uma rotação aqui, mas essa rotação vai ser sentida lá no espaço bidimensional, sob a forma de uma matriz, de uma outra matriz, é uma matriz S, 2 por 2. Essa que é a relação do SO3 com o SO2 e tal, ela é a matriz que representa. Isso, exatamente. Essa é que vai ser a matriz SO2, que representa o SO3. Então a ideia é essa. Eu vou de V, desculpa se eu estou sendo repetitivo, tá? Mas é para fixar bem esse conceito. Então eu vou de V para V', tudo no espaço tridimensional, pela matriz R, atuando com uma transformação de SO3. Mas, agora, quando V no espaço bidimensional, no espaço matricial, quando eu representei V por um vetor, por uma matriz hermitiana 2 por 2, essa mesma rotação, essa mesma transformação vai ser feita por uma matriz S, agora 2 por 2. Tal que V' vai ser S, V, S menos 1. Então, o que está acontecendo no espaço das coordenadas é replicado no espaço matricial 2 por 2, né, por meio dessa matriz S. Eu ainda não disse qual é a característica dessa matriz S. Depois vai ficar claro que essa matriz S não vai ser nem ortogonal. Ela vai ser unitária em 2 por 2. Então, nós vamos ver, depois nós vamos acabar a aula de hoje mostrando que essa matriz aqui é uma matriz SO2. Então, a rotação feita em 3 dimensões sob a forma SO3 é percebida em 2 dimensões como uma matriz SO2. É isso que nós estamos... Esse é o enredo da ópera. É isso que a gente quer mostrar. Então, essa conexão. Que aí a gente vai estar trazendo a rotação que está aqui, o espaço dos espinores. Se esse objeto aqui é uma matriz do espaço espinorial, e essa matriz se transforma assim, então é claro que os espinores que estão nesse espaço, eles vão ter que se transformar assim. Então, quando eu faço uma rotação nos objetos que vão atuar nos espinores, se essa matriz V atua sobre um espinor, então isso aqui é a matriz V atuando no espinor, me dá um espinor. Se a rotação que essa matriz sofre é S, V, S é menos 1, esse espinor tem que ter a rotação S para compensar isso aqui. Então, ela vai estar dessa forma via o vetor veio de 3 dimensões, penetrou no espaço espinorial sob a forma de uma matriz e sofreu essa rotação. E aí, ao sofrer essa rotação, ele transmite a mesma rotação para os espinores. E aí eu consigo ver como é que os espinores que estão cá, do outro lado do mundo, conseguem perceber a rotação que foi feita aqui. E aí a gente vai fazer a conexão. Então, a rotação que é feita aqui, imediatamente ela é percebida aqui, só que sob uma outra forma. Então a gente começa a ver que os espinores também sentem a rotação que é feita nas coordenadas. Quem transmite isso é o vetor. O vetor é que faz o acoplamento do espinor
com o espaço-tempo. É claro, não sei? Isso que está acontecendo. E aí, a questão é, a física, não é óbvio perceber que para descrever o elétron do espinheiro eu tenho que fazer toda essa viagem, né? Aí está o grande mérito do trabalho de Dirac. Ele percebeu que eu tinha que sair do espaço-tempo para descrever o espinheiro. Não adiantava descrever, não tinha nenhum objeto no espaço de coordenadas, no espaço tridimensional, que pudesse representar o espinheiro. Tinha que ser um objeto bidimensional e complexo. Então ele falava, o objeto bidimensional e complexo, ele não está no espaço-tempo diretamente, mas ele está na álgebra de Clifford do espaço-tempo. Então ele foi buscar na álgebra de Clifford do espaço tridimensional o vetor, que é o espinor, que vai representar algo que ele quer em 3 dimensões. O que é o espinheiro em 3 dimensões é descrito por um objeto bidimensional, que é o psi. Então ele vai buscar na álgebra de Clifford. Então essa é a ideia toda da equação de Dirac. Você busca a tua função de onda na álgebra de Clifford, mas escreve a equação de onda no espaço de coordenadas. Então, se eu estou em 4 dimensões, eu vou escrever a equação de Dirac em 4 dimensões. T, X, Y, Z. Mas o meu espinor, que vai descrever o elétron relativístico, ele vem lá da álgebra de Clifford das 4 dimensões. Esse é o trabalho de Dirac. Então, ele deu uma nova perspectiva de aplicação física, né, para aquilo que é categorizado como espinores, que o Cartan havia definido, introduzido, né, na matemática como espinores em 1913. Então, em 1928, quando ele propõe a equação de Dirac, 15 anos depois, eu vou acabar, 15 anos depois, ele propõe a equação de Dirac em cima desses espinores. A questão toda é que, numa primeira abordagem, os espinores estão muito ligados à álgebra de Clifford. A questão, quer dizer, quem fez o fio da meada toda está aqui. Na álgebra de Clifford, para cada dimensão do espaço, eu introduzo uma matriz gama. Então, cada direção xi do meu espaço, cada coordenada xi, ou cada eixo, né, vamos chamar de cada eixo, né, um vetor unitário, ele está associado na álgebra de Clifford com a matriz gama. E aí, eu tenho tanto as matrizes gama, quantas forem as coordenadas. Ou quantas forem as componentes de um vetor. Então, pelas matrizes gama, eu consigo transformar um vetor numa entidade matricial. Ou seja, eu crio agora, dentro da álgebra de Clifford, uma matriz V, que tem a mesma dimensão que a álgebra, que é expandida em todas as matrizes de gama, né? Quer dizer, essa minha matriz V do vetor V, ela é definida dessa maneira. Cada matriz gama tem como componente uma componente do vetor. Aí eu junto, ganho uma matriz 2n sobre 2 por 2n sobre 2. Então, ou seja, eu trouxe o vetor para a álgebra de Clifford. Quem mora na álgebra de Clifford é o espinor. Então, dessa forma, essa matriz pode atuar nesse cara. E aí, sabendo como esse cara roda, eu sei como esse cara roda. Sabendo como esse cara roda, eu trago a rotação para cá. Entendeu, menino? É isso que a gente está falando. Essa é a essência da equação de Dirac. Dirac pegou isso. Aqui está a física. Agora, isso tem que estar sujeito a uma equação, que dá a evolução dessa. Que é a equação? É a equação de Dirac. Mas aonde eu vou escrever a equação de Dirac? Esse objeto aqui é a função das coordenadas. Esse objeto aqui é a função das coordenadas do espaço, do tempo. Eu vou impor uma equação de onda para esse objeto, mas a equação de onda está lá no espaço-tempo. Então, as matrizes gama é que fazem essa conexão. Está claro para vocês? É só eu vou acabar por aqui, porque eu acho que para mim é importante vocês entenderem o que a gente está fazendo. Porque matriz, multiplicar a matriz, inverter a matriz, tirar determinante, rodar a matriz, todo mundo sabe fazer. A questão é que a gente não fica muito claro o processo. Né? Então, esse é o processo. Então, vou terminar a aula de hoje aqui. Então, quem é o continuista, agora é o... Você aí, por favor, quem for continuista não pode faltar na aula. Então, manda o caderninho. Eu estava falando por quê? Porque eu não preparo as aulas, eu prefiro não dar aula preparada, eu prefiro que as aulas sejam mais fluentes, assim, de acordo com a audiência. Esse curso certamente vai ser diferente se houver depois.
Porque a gente vai ganhando uma empatia com o público, né? E o curso vai evoluindo. Com Dória presente, o curso não tem nunca direção. É isotrópico, né? Porque a gente está falando de álgebra de Clifford de 2 dimensões, Dória já está falando do Higgs, do neutrino. Então é até bom, porque obriga o curso a ser um curso mais vivo, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer quando entra aqui. Então é mais dinâmico. Então, nesse sentido, eu não tenho nota. Então eu preciso de vocês, porque eu também não vou ter saco de assistir a minha aula para poder ver onde eu parei. Então, eu nunca assisti, nem sei como é que eu apareço no vídeo. Então, vocês aí me ajudem nesse sentido. Tem um continuista, né? Nos cursos da pós-graduação tem o Tchauca, nosso amigo peruano, que é continuista, filmador, montador. Ele só não dá aula, só falta ele dar aula. Aí vai ser o homem espetáculo, vai fazer tudo. Então vamos lá, só para finalizar. Então, eu vou parar aqui, então isso é importante que a gente saiba onde parou. Só que da próxima aula não tem que retomar nada, vou fazer esse roteirinho de novo. Então, o que nós estamos fazendo? Então, deixa eu colocar até aqui, né? Então, a agenda da próxima aula. Se Deus quiser, vai ser dia 1º, domingo, dia 3, dia 5, dia 7, Esse passe de bola iraquiano aí essa simetria é verdadeiro passe de bola, né? Sem dúvida. Da simetria é só 3 para. É só 2. Você deveria retornar na próxima aula. Pois é, eu vou partir daqui, a gente vai avançar em cima. Então a agenda do dia 7 vai ser isso aqui. Isso, mas até ele de Ronaldinho Gaúcho. Vou chamar ele de Ronaldinho Gaúcho. Como é que é o nome do cara aí? É o Messi, né? Esse eu acho que esse aí é passe de Messi, né? Então vamos lá, Clifford Spidol, isso a gente já fez. Então o nosso problema agora, então qual é o nosso foco agora? Nosso foco é rotações, conectar rotações com os binômios. Esse é o nosso passo. Então, em cima disso. Antes de generalizar, então, em N dimensões. Antes de generalizar, então, aquecimento. O que nós vamos estar fazendo? Vamos estar trabalhando 3 dimensões. Então vamos estar pesando. É 3. Então nós estamos no espaço E3. Então no espaço E3 nós temos vetores V e temos a álgebra de Clifford de E3. Que no fundo é o conjunto, as matrizes gama correspondentes e os espinores. Então isso aqui, esse enxovalzinho aqui é a álgebra de Clifford, né? Em 3 dimensões. As matrizes gama e os espinores. O que nós estamos fazendo agora? Rotações em 3 dimensões. Rotações em 3. Matrizes R de S3. Então, os vetores, né, se transformam nessa matriz. Então, nós estamos aonde agora? Então, vamos para trazermos então, vetores, então, associamos agora V com um vetor V, está na álgebra de Clifford. Quem é esse vetor V? Essa matriz V. Essa matriz V é a matriz definida a partir de um vetor. É essa matriz aqui, meio de VI e matriz. Isso veio completamente relevante. Então, isso aqui deu para nós um meio dessa matriz. Vou só recapitulando aqui para facilitar a próxima. Beleza. Então, o que nós fizemos? Uma rotação em 3 dimensões. Então, quando V vai em V' por um S3, o correspondente no espaço das matrizes gama, na álgebra de Clifford, ele vai no V', que é o V do V', né? Construído por um meio, os V'Is, G'Is, Sigma'Is. Mas agora a gente está dizendo que quem faz essa passagem daqui para cá é uma matriz S. Então, vai estar propondo que o V de V' é S
atuando 3D, essa é a medição. Então essa é a representação na álgebra de Clifford, a representação no espaço dos espinores da rotação feita em 3 dimensões. Então essa, né, é a matriz que representa no espaço dos espinores dos psis, né, a rotação R realizada no espaço de forma no espaço em 3, no espaço da escala. Então, essa é a conexão. Então, com isso, a gente pretende essa ideia de trazer. Então, a gente com isso vai conseguir ler como o espinor sofre a rotação. Com tudo isso, né, com essa montagem, assim, com essa montagem, chegamos podemos fixar, conseguimos, né? Com essa montagem, conseguimos fixar com os espinores em seu espaço. Né? Percebem as rotações realizadas no espaço de coordenadas. A última linha. É isso, né? Que os vetores vão sofrer essas rotações. As coordenadas também, né? As coordenadas do espaço, né? O espaço vão sofrer as mesmas rotações, também são vetores. Mas no espaço dos espinores, eu vou ter que ver. Eu posso construir também x de x', v de x', vai ser isso aqui, S. S menos 1. Isso aqui, então, vai nos dar que os espinores também, então, quando os espinores vão sofrer a mesma rotação, através da matriz S. Então, essa é a rotação do espaço dos espinores. O que a gente vai mostrar, né? Mostraremos, vamos mostrar que a solução desse problema, né, queremos mostrar é que S vai adquirir essa forma exponencial de I, o mesmo θ, o mesmo N, só que aqui vão ficar as matrizes de Pauli sobre 2. Ou seja, essa matriz aqui é uma matriz de S sobre 2. Para isso, então, a gente mostra que SU2 é a maneira como a rotação é representada nos espinores do espaço-tempo. Só que os espinores do espaço-tempo não vivem no espaço-tempo, eles vivem no espaço-tempo. Então, com isso a gente fecha a cadeia, né, de conexões do espinor com as rotações. Aí na próxima aula, vocês vão fazer em 3 dimensões, na próxima aula nós vamos generalizar isso para N dimensões. Vou falar de paterno e ele já está pronto para começar a caminhada para a equação. Já tem todos os ingredientes para formular a equação integral. Oi? Você acha que antes da internet nasceram rotações conectadas? Cara, o que você acha aí? 2 horas, está na hora do baseado. Puxa aí. A Dória já está cheirando, está dentro do baseado. Essa aí já é de cheiro mesmo. Não, mas isso é uma coisa. Explique-se.
Tudo isso. A geração dos anos 50 teve muito aquela ideia de física pela noção de unificação de Einstein, aquela coisa. Quê? Unificação. A unificação, sei. E o conceito de conexão nunca foi forte. Ah, entendi. Ele veio por baixo. Ah, sim, de conexão no sentido de conectar mesmo, né? Você aí, o Dirichlet fez rotações conectadas. Tá certo. E hoje em dia a gente continua em física com o conceito de unificação mais forte. Assim, porque e a conexão vai por baixo. Quantos espaços não vão aparecendo em física, né? Cada dia aparece um espaço novo ali, né? Antes do sítio, ali, as coisas da vida, todos esses espaços vão aparecendo, né? E hoje em dia quem coisa assim, espaço de caladial ali, são espaços novos, é importante para a teoria de cordas, né? O conceito de conexão hoje em dia ele se torna mais importante que o de unificação, né? A internet a gente fala como fundo, né? Mas digamos, a questão da física, será que a física, e essa física do todo, ela é muito mais de conexão do que de interação. A gente vive uma física da interação, duas partículas interagindo, a da conexão, ela nos escapa um pouco, entende? Talvez. E você vê aí rotações conectadas, essa é a ideia. Eu acho que com o tempo, assim, né, a física foi caminhando de tal maneira a gente começar a compreender que as conexões começaram a ser importantes. A gente teve a época da unificação, talvez a época da unificação foi a época que detonou essa ideia de conexão. Entendo o que você está falando, né? Você pega, por exemplo, essa coisa onde maçã se mistura com banana, essa é uma pergunta, né? Então, o Einstein dizia, não, lá está a energia, a maçã e a banana são a mesma coisa. Aqui você está dizendo, bom, rode a banana e rode a maçã, e eu faço uma conexão entre as rotações. Então você une maçã e banana por rotações. Assim, tentar puxar pautas de energia, esse tipo. Bom, pessoal, acho que está tudo descansado. Acho que agora o próximo ponto, se Deus quiser, é dia 7, né? Tá certo? Quem está assistindo as aulas, quem está acompanhando as aulas, o Jalca está colocando sempre na terça-feira disponível a aula no sábado. Então, se Deus quiser, terça-feira já deve estar disponibilizado o sábado. Eu vou te dar a referência, tá bom, dos cursos, eu não tenho de cabeça.